Boa noite, amigos telespectadores. Hoje temos novidades. O nosso deputado Gerson Berger está aí sem o colar cervical que durante 14 semanas ele usou. Então, Gerson, meus parabéns. Você deve estar se sentindo muito mais confortável. Mas também outra novidade é que o jornalista Pedro do Couto, infelizmente, mais uma vez, não pôde participar do nosso programa. Feliz da vida, Gerson, com a falta, a ausência do colar? Vou te dar uma resposta. Tudo na vida passa. Nos apertos, nos problemas, é preciso ter determinação. É isso mesmo, acima de tudo, Gerson, ter coragem de enfrentar as dificuldades que você colocou muito bem. Na vida tudo passa. Pois é, mas antes de entrar nos assuntos de hoje, eu e o Gerson queremos desejar à comunidade judaica um feliz Hanukkah. Hoje se acende a quinta velinha de Hanukkah. Hanukkah, que é a festa das luzes. Que haja muita luz na nossa cidade, mas especialmente luz no coração dos homens, para que eles possam apenas praticar o bem. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, Gerson. Então, minha gente, os assuntos de hoje espero sejam do agrado de todos. Nós vamos trazer para vocês aquela questão lá de São Paulo, da formação de cartel que envolvia, segundo as denúncias, governos do PSDB. E agora se descobriu que os documentos foram forjados e isto envolve até o ministro da Justiça. Nós também traremos para vocês uma entrevista com o professor e editor Paulo Geiger, que falará sobre o último acordo firmado com o Irã em Genebra e que é motivo de muita preocupação, principalmente para Israel. Bom, Gerson, mas antes de entrar nos assuntos anunciados, nós ainda vamos falar sobre um assunto que também é notícia a semana inteira, que é o caso aí dos condenados no Mensalão. E olha, eu queria dizer o seguinte, esse pessoal do PT e seus aliados são cheios de artimanhas, sempre no intuito de levar vantagens. Vejam só, primeiro foi o caso do José Genuíno alegando problemas de saúde, pois não queria ficar preso no presídio da Papuda. Chegou a ser transferido para um hospital de Brasília e depois foi para o conforto da casa de sua filha. Os amigos e parentes chegaram a dizer que ele corria risco de morte se continuasse no presídio. No entanto, 4 juntas médicas, minha gente, uma atrás da outra, concluíram que absolutamente Genuíno não é portador de cardiopatia grave e, consequentemente, não necessita ficar em prisão domiciliar. O que esses malandros estão fazendo é uma luta política na busca de privilégios, que nós todos sabemos que estão mais do que evidentes esses privilégios na cadeia. Estão expondo, assim, à opinião pública sua tentativa de desmoralizarem a justiça e fugirem de suas obrigações penais. Querem, Gerson, a todo custo, se livrar da parte mais dura de suas condenações, que é a formação de quadrilha, que inclui também o Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Este está mais quietinho lá no presídio. Eu vou passar a palavra para você, porque eu tenho certeza que você também tem muito a dizer sobre o assunto. Como você disse, os privilégios desses condenados por corrupção e formação de quadrilha, temos muito a falar. A começar pela movimentação do próprio Dirceu, fazendo verdadeiros comícios para os companheiros dentro do presídio. Agora, o que mais me incomoda são suas manobras. Como você disse, o laudo médico que concluiu que Genuíno não é portador de cardiopatia grave serviu, acima de tudo, para acabar com o movimento do PT, que iria aposentá-lo antecipadamente por invalidez, imagine, para escapar de um processo de cassação. Também, nisso, o PT fracassou. Tem mais. O José Dirceu foi contratado para trabalhar como gerente de um hotel de Brasília, ganhando R$20 mil, Tereza.
deve ter vasta experiência no assunto, pois dificilmente um funcionário nessa função ganha mais de R$ 2.000. A questão é que preso em regime semiaberto, como o seu, só pode trabalhar em colônia agrícola, industrial ou em algum estabelecimento similar. Questiono o salário de R$ 20.000 de Dirceu e duvido que vai fazer alguma coisa neste hotel. Sem falar que esse trabalho, como já dissemos, é incompatível com a sua condição de preso. De qualquer forma, ninguém joga para perder. E este dono do hotel, com certeza, já levou alguma vantagem com José Dirceu ou com o governo do PT. Isto, mais uma vez, me cheira a maracutaia. Ô Gerson, mas vem mais uma aí do PT. Que bomba é essa de que o PT teria forjado documentos para comprometer o PSDB na suposta existência de cartel e pagamento de propina no metrô de São Paulo durante os governos tucanos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin? Se ficar confirmada esta manobra, que eu digo é de uma sujeira abominável, todo cidadão brasileiro deve ficar preocupado com o rumo da democracia no Brasil. Afinal, jogar na lama o nome de pessoas sérias, até já falecidas, que passaram para a história de São Paulo uma imagem de correção e dignidade, como, por exemplo, o saudoso Mário Covas, única e exclusivamente por disputas políticas sujas? Uma coisa é certa: tem muita mentira nessa história toda. A começar pelo fato da Polícia Federal ter afirmado inicialmente que recebeu as denúncias do CAD e agora o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dizer e assumir que foi ele quem entregou à Polícia Federal essa documentação apócrifa, que por esta razão, no meu ponto de vista, já é extremamente condenável. Como é possível que um ministro da Justiça possa considerar documentos sem assinatura? Essa documentação tinha que ser investigada com muita profundidade e somente se apontarem culpados diante da absoluta certeza da verdade. O mais estranho, Gerson, é que agora ninguém quer assumir as denúncias, a começar pelo ex-diretor da Siemens, o Everton Weinheimer, apontado como autor das denúncias, mas que ele agora nega ser esse autor. Eu não tenho dúvidas de que o PT superdimensionou o fato, especialmente para desviar a atenção da prisão de seus queridos companheiros corruptos envolvidos no maior escândalo de corrupção ocorrido na República do Brasil, o Mensalão, que aconteceu, Gerson, nas barbas do ex-presidente Lula, ou seja, no andar acima ao que ele ocupava no Planalto. Mas, como homem de boa fé, ingênuo, disse ter sido traído e não saber de nada. Acho que o PSDB e agora o PPS, que também se juntou ao PSDB, e a nação brasileira toda devem exigir que os fatos sejam apurados com muito rigor. O afastamento do ministro Cardoso das investigações proposto pelas lideranças do PSDB deve ser avaliado, sim. Afinal, que há atrapalhadas, não restam dúvidas. E nesse complô apócrifo, não foi dito quem é o responsável por sua origem. Qual o papel do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem como presidente Vinícius Carvalho, ex-chefe de gabinete de Simão Pedro, secretário de Serviços da Prefeitura de São Paulo, e que foi o pombo correio que entregou os tais documentos contendo as denúncias, sem assinatura. Acho que a presidente Dilma
tem que demitir esse presidente do CAD. Ou, no mínimo, afastá-lo até que os fatos sejam rigorosamente apurados. O povo brasileiro, tenho certeza, que exige a verdade, não acha, Gerson? Você acabou muito bem. O povo exige toda a verdade. Olha, Tereza, o PSDB tem todo o direito de ter dúvidas e exigir provas concretas dos fatos, ainda mais diante da experiência vivida em 2006, no caso dos aloprados, quando se iniciou a prisão de petistas com dinheiro que, segundo o Ministério Público, seria usado para comprar um dossiê completo contra Serra, então candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Que os fatos estão muito mal explicados pelo ministro Cardoso, não tenham dúvida. Seu Ministério da Justiça tem que ser o guardião da democracia. Jamais permitir injustiças com este ou aquele cidadão, seja qual for a sua origem política. O ministro, até agora, não esclareceu quem foi o verdadeiro autor das denúncias, pois o ex-diretor da Siemens, apontado como denunciante, negou ser o autor. As lideranças nacionais do PSDB têm que ir a fundo e exigir que a verdade apareça. A verdade. É totalmente absurdo que o PT tenha adulterado a tradução do inglês para o português dos documentos entregues à Polícia Federal, comprometendo pessoas públicas do PSDB. Imagino a revolta dessas pessoas e de suas famílias, a começar pela família de Mário Covas, que não está mais aqui para se defender. Para alguém chegar ao ponto de acusar o ministro da Justiça de vigarista, como fez o deputado federal José Aníbal, é porque realmente há evidências do comprometimento do PT na adulteração destes documentos. O ministro Cardoso disse que recebeu os documentos de Simão Pedro, petista e secretário de Serviços da Prefeitura de São Paulo, que, aliás, também é do PT, e que mais parece uma secretaria faz de conta. Serviço de quê da Prefeitura? Além disso, contrariando o ministro da Justiça, dois delegados da Polícia Federal dizem que receberam a documentação do CAD, que tem como presidente também um petista, Vinícius Carvalho, a quem o deputado José Aníbal, segundo a imprensa, acusou de falsário. Vamos aguardar. Mas a história está mal contada pelo PT. E o PSDB tem que ir a fundo e exigir a verdade. Esta é a resposta que a democracia e a nação brasileira exigem. E nós também cobramos. Pois é, Gerson, mas os assuntos de hoje estão bastante pesadinhos. E agora nós vamos para o Oriente Médio ao ouvir o professor e editor Paulo Geiger falando sobre o último acordo firmado em Genebra envolvendo o Irã. Vamos à entrevista. Bom, minha gente, mas o programa Eu e Você hoje tem a grande satisfação de ter a participação do professor, do editor Paulo Geiger, que é um profundo conhecedor, acima de tudo, dos problemas do Oriente Médio. E como esta semana o destaque aí na imprensa foi o acordo firmado em Genebra entre países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, China, França, e que suspendeu as sanções impostas ao Irã. Professor Paulo, como o senhor vê este acordo
que, a meu ver, me parece que trouxe resultado positivo, especialmente para o Irã, não é verdade? Em primeiro lugar, Tereza, eu queria esclarecer que eu não sou um especialista em Irã, e muito menos em armas atômicas, em matrizes energéticas nucleares, não sou um especialista. A minha contribuição aqui é baseada nas mesmas fontes de informações que todos dispomos, tentar juntos analisarmos, refletirmos sobre isso, e sobre tudo que está envolvido, porque é uma questão complicada. Em primeiro lugar, não é exatamente que foram suspensas as sanções econômicas. Fala-se de uma suspensão de parte, uma pequena parte das sanções econômicas, num período experimental de 6 meses, nos quais vai se tentar chegar a um acordo definitivo que vai determinar qual é o futuro estratégico do Irã com relação às armas nucleares. Então existe realmente um certo alívio nas sanções, mas não é a suspensão das sanções. É pelo menos isso que estão dizendo os partícipes dessa conferência, principalmente é isso que está dizendo o presidente Obama ao primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. A dificuldade em analisar isso é porque nós ficamos diante daquela tentativa ou tentação de nos deixarmos convencer de que realmente há um avanço real. Eu acho que há um avanço real no sentido de que ninguém quer uma guerra, muito menos Israel. Israel teme uma guerra por parte do Irã, mas Israel não deseja ter uma guerra com o Irã. Obviamente não. Israel não tem nenhum interesse em entrar num conflito que até pode se transformar em conflito atômico com o Irã. Então, a questão é se existe razões suficientes para acreditar que com esse acordo agora e com o futuro acordo daqui a 6 meses, vai chegar realmente a isso que é o objetivo de Israel, não permitir que o Irã detenha tecnologia nuclear que lhe permita fabricar armas nucleares. Eu li, vocês devem ter lido todos, um artigo de um tal de Roger Cohen no New York Times, que ele analisa a posição de Israel diante disso, em que ele questiona a posição, digamos assim, belicista de Israel, pretendendo que Israel está se atendo a coisas do passado, como, por exemplo, o Tratado de Munique em 1938, que isso é uma coisa muito barata e digamos assim, não cabe a Israel hoje relembrar isso como exemplo disso. E eu acho que cabe sim, porque a questão de Munique é um exemplo na história muito claro de como uma confiança num processo, a confiança na legitimidade ou na credibilidade do seu interlocutor pode determinar o rumo da história. Com a diferença contra nós hoje de que o primeiro-ministro francês, Daladier, que foi negociar em Munique a entrega dos tchecos em nome de uma possível paz mundial, a paz em nosso tempo, como eles chamavam, sacrificaram o povo tcheco em função de uma paz com Hitler, com os nazistas. O primeiro-ministro francês, ao voltar, e Sartre descreve isso muito bem nos livros dele, quando ele volta de Munique e ele é recebido pela multidão que aclama a paz em nosso tempo, ele diz que como eles são idiotas, como eles são bobos, ele sabia que aquilo tudo era uma ilusão. Eu não tenho certeza de que hoje os que negociaram em Genebra se questionam bastante sobre qual é a credibilidade do Irã para negociar e para oferecer realmente abrir mão do seu plano de enriquecimento nuclear em direção às armas atômicas. O Irã diz que não tem essa intenção. Só que o Irã desenvolve usinas nucleares sem conhecimento do Ocidente, desenvolve usinas nucleares em cima de água pesada, onde seu tem plutônio, que é para obter armas nucleares. Destrói usinas nucleares fundo no chão, num lugar chamado, se não me engano, Fodor, ou uma coisa assim. E ele fez isso sob a orientação, inclusive, do atual presidente iraniano, que na época se vangloriou de ter conseguido empurrar o programa iraniano para frente nas costas de toda a vigilância internacional. Então a minha questão, a sua toda, é saber, é melhor que não haja guerra, é melhor que o Irã deixe de ter armas nucleares sem haver necessidade de um conflito. É muito melhor para todos, inclusive, principalmente para Israel. Mas a pergunta é se isso realmente faz parte da visão estratégica do Irã. Até hoje, o Irã não demonstrou que abriu mão do seu programa nuclear. E se no seu programa nuclear existe lá dentro a intenção de fabricar armas nucleares, isso ainda está na pauta. Pois é, eu acho que é realmente motivo de muita preocupação. E a questão fundamental é a da credibilidade. A reação do primeiro-ministro de Israel foi de considerar um erro histórico este acordo. E para um país que a todo momento é ameaçado pelo Irã de destruição, acho que a reação não poderia ser diferente. Somado a isso, houve um conflito até de informações. Inicialmente,
se dizia que os Estados Unidos não iam permitir o enriquecimento de urânio. Depois veio a informação que esse enriquecimento seria até 5%. Mas como vai poder se fiscalizar e se saber até que ponto esse urânio vai ser enriquecido em apenas 5% e a que finalidade ele vai servir? Você tocou em duas questões importantes. A primeira é a questão da vulnerabilidade de Israel, porque as pessoas que analisam isso veem do ponto de vista da geopolítica global, questão de ascendência, de predominância local, regional, questão da aspiração de ser uma potência regional, as relações entre as economias, o petróleo baixando de preço, as ações subindo, todos esses interesses que estão em volta de tudo isso, que jogam com muitas outras coisas. E se esquece que o papel de Israel nesse problema é uma questão de sobrevivência física, porque o Irã explicitamente tem dito que Israel é um câncer que tem que ser extirpado. E ele se sente hoje o único capaz de zelar pela sua própria existência. A experiência histórica diz isso. Então esse é um aspecto. Outro aspecto é o do controle. Evidentemente pode estabelecer regras de controle, então vão ter acesso atrás e tal para todos os lugares que são conhecidos. Mas no passado já houve surpresa, de repente, aparecerem lugares em Natanz. E agora nesse foto de lugares que não eram conhecidos e apareceram como as usinas foram construídas embaixo do chão, com centenas e milhares de centrífugas centrifugando para gerar combustível atômico. Há razão para supor que pode haver nesse ponto uma deslealdade? Há razões para supor, sim, baseado nos fatos históricos recentes. E a terceira questão é, principalmente, essa que você levantou, se nesse processo todo vai haver condição de um dia o Irã desenvolver, em tempo relativamente curto, as armas nucleares. Por exemplo, na questão do reator de água pesada em Ara, que está sendo discutido agora. O Irã conseguiu, no acordo, que ele continuasse desenvolvendo a construção dessa usina, esse reator de água pesada. Ou seja, o Irã não vai, nesse acordo de 6 meses, fabricar mais material que possa redundar em material físsil para armas nucleares. Mas ele vai continuar construindo em volta todos os elementos que podem, no dia que acabar o acordo, que ele sair fora do acordo, eles montar tudo e começar a fabricar. Ou seja, o Irã não está desarmando essa capacitação de fabricar armas nucleares. Está se apenas retardando de algum tempo. Enquanto ele tem ainda todos os elementos para, juntando, passar a fabricar armas nucleares. Até pensando de uma forma negativa, nós poderíamos dizer que, na verdade, o Irã vai ter aí um tempo para recuperar a sua frágil economia, que hoje passa por um momento bastante difícil, e quem sabe, após essa superação de problemas, o que virá. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Nós falamos aqui na reação do primeiro-ministro de Israel em relação ao acordo e a população de Israel, porque nós todos sabemos que ninguém quer a guerra, todos clamam pela paz. Como a população de Israel viu este acordo? E reações de todos os tipos, com todas as intensidades. Há aqueles que dizem claramente tem que se dar uma chance a um acordo que não leve a isso. Tem que se dar algum crédito de confiança ao Irã. E há os que dizem que isso é realmente, na realidade, tentar se enganar, é enfiar a cabeça na areia. O Irã já declarou várias vezes com as suas intenções de macropolítica. O regime iraniano mesmo não mudou, a mudança do presidente não muda o regime, as cabeças que regem o destino do Irã são as mesmas. Então o Irã conseguiu uma trégua tática para ele se aliviar, como se falou, de uma pressão econômica que começava a ser insuportável, tanto para a economia iraniana como um todo, como para o povo iraniano especificamente. Podemos acreditar que isso muda a visão estratégica em relação ao seu futuro? Dificilmente. Os israelenses hoje se dividem muito nesse dilema de ser o páreo da humanidade, aquele que é contra todos os acordos, aquele que, por estar ameaçado, ele tem que ser mais rigoroso que todos na verificação da verdadeira intenção do outro. Então esse papel desgasta muito a credibilidade de Israel, a posição de Israel no mundo, isola Israel no mundo, cria conflitos com seus aliados, inclusive. Então isso é um dilema que Israel tem que enfrentar, sem abrir mão do seu direito de ver o seu futuro, de defender o seu futuro. Então a população de Israel também está dividida quanto a isso. Os construtores de opinião em Israel, eles estão divididos também. Eu estou dividido. Eu não sei se eu acho uma boa ideia de que se dê uma chance ao Irã de conseguir, de realmente abrir mão definitivamente de uma forma que seja verificável. Permitir que o Irã prove ao mundo que isso é verdade e com isso eximindo Israel de ter que tomar uma atitude terrível, que seria se defender militarmente, com todos os riscos que isso implica.
E, por outro lado, a minha grande desconfiança, não baseada numa paranoia, mas baseada no que a gente assistiu até hoje. De repente o Irã mudou, de repente, quando ele sentiu a pressão econômica, ele mudou de plano estratégico para o futuro. Existe essa possibilidade? E se ela existe, como fazer para aproveitar? E qual é a maneira, a política certa, como dosar essas sanções, como dosar a política nacional sem ilusões, sem ilusão de Munique? Porque o Daladier não tinha ilusões, eu não sei se esses 5+1 não tem as ilusões de que conseguiram alguma coisa com isso. Essa dosagem é que é o nosso problema hoje. Vejam só, o professor Paulo Geigel disse que não era um especialista em Oriente Médio. Imagina se fosse. Eu só posso agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa, que enriqueceu tanto a nós e aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Vamos torcer pelo melhor, né? Vamos torcer pelo melhor, pela paz acima de tudo. Obrigada. É sempre muito boa a participação do professor Paulo Geigel no programa, como vocês puderam ver. Sempre muito firme e muito esclarecedora. Mas, Gerson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa. Como nós já dissemos há pouco, sem o famoso colar, no próximo domingo, com a sua presença e possivelmente também com a presença do Pedro do Couto, nós vamos estar juntos e, mais uma vez, agradecendo aos nossos telespectadores pela audiência. Até o próximo domingo, às 8 horas da noite.